Estamos de volta. O assunto de hoje é preparando o condomínio para uma grande obra. Você que perdeu o primeiro bloco, não deixe de assistir que tem informações importantíssimas para você. Continuando aqui, Ellen, primeiro, inspeção prévia. Acho que é muito importante um engenheiro para verificar se realmente aquela obra é viável, elevador, individualização de água, ou qualquer obra de grande porte para ver se é viável dentro de um condomínio. Um acompanhamento prévio de viabilidade. Queria que você passasse um pouco essa... Exatamente. Além disso, é muito importante a presença do engenheiro, um especialista para verificar os termos dessa obra, porque às vezes você pensa numa obra que pode ser o ideal para o condomínio, todos querem, e quando na verdade aquilo ali não vai resultar em boa coisa para o condomínio, né? Tem sempre aquela questão de: será que vai funcionar? Será que vai ser o ideal? Como que vai fluir? Às vezes, no teórico, não é o que exatamente vai acabar acontecendo na prática. Então, o ideal é que o engenheiro visite, constate o que é necessário realmente, o que pode, como que vai se proceder dali para frente com aquela modificação. É um dinheiro bem investido, né, senhor Rui? O dinheiro é bem investido, porque devido à necessidade, não vou falar no caso de elevadores novamente, a cabine estava uma aparência muito ruim, a parte mecânica dos motores também estavam péssimas, o quadro de comando já era antigo. Para você ver, o quadro de comando original tinha mais ou menos quase 2 metros de altura, ele ficou reduzido a praticamente 80 centímetros, então isso é uma evolução técnica. Então não foi muito difícil a gente chegar a essa conclusão, porque o elevador já tinha quase que 40 anos de uso e hoje com a nova tecnologia mudou bastante. Mas em questão conceitual, um engenheiro com uma vistoria prévia, um engenheiro talvez externo à empresa que vai fazer, acho que é um dinheiro que eu acredito ser bem investido para que você não faça uma obra que não resulte no que você espera, né? Sim, com certeza. Ellen, a questão de contrato. No seu caso, você passa sempre por um jurídico, porque a gente sabe que a gente tem muitos problemas, né, de condomínios que não fizeram contratos muito bem feitos e que até hoje, 5, 7, 8 anos na justiça tentando resolver de alguma forma. Queria que você explicasse o seu modus operandi nesse caso. Antes mesmo que possamos levar qualquer empresa para pensar em possibilidade de alguma obra, eu passo para o meu jurídico, né, e passo esse contrato, inclusive. Às vezes esse contrato pode ter uma cláusulazinha ali minúscula que vai fazer toda a diferença. De repente, aquele contrato que vai ser a longo prazo pode não trazer muitos benefícios. Aí, de repente, no meio caminho daquele longo prazo, pode me surgir uma outra empresa que possa fazer algo melhor e eu vou estar amarrada àquele contrato. Então, o primordial de tudo, na verdade, seria uma análise jurídica, uma análise correta, para a gente não ter futuros prejuízos com uma empresa trabalhando em nosso condomínio e não estando satisfeito com aquela prestação daquele serviço. Não dá para desprezar o contrato, né, senhor Rui? Às vezes o síndico é um contrato simples, eu já assinei, não precisaria passar pelo jurídico, mas às vezes uma vírgula, uma palavra, um ponto pode colocar o condomínio meio enrascada, né? A observação, tem itens aí, principalmente com relação à garantia, às condições gerais, é muito importante observar isso. Então, às vezes o advogado tem a percepção mais clara dos pontos mais relevantes que a gente tomar cuidado. Com certeza um advogado seria importante consultar. Nós temos a BNT conhecida, que é 16280, que fala das reformas tanto em áreas comuns como em áreas privativas, mas temos ABNTs específicas para a questão de elevadores, por exemplo, para a questão de parquinho. É importante ter uma assessoria porque o síndico não tem conhecimento e nem deve ter conhecimento dessas ABNTs específicas, mas são cruciais para a reforma e para não ter problemas futuros, né? Com certeza. Especificamente a 16280, que, entre aspas, o síndico tem que conhecer, porque aconteceram
aconteceu aquele acidente no Rio, então a gente tem noção do que seja 16.280. Com relação às outras específicas, então seria importante consultar, ou pelo menos você ter uma noção do que significa, com relação ao parquímetro que você falou, com relação ao elevador e essas coisas. Era bom a gente consultar algum especialista, sim. Perfeito. Ellen, questão de barulho. Obra, barulho. Morador e barulho, reclamação. Não se combinam. Como que gerenciar esse inevitável barulho dentro de gerar menos reclamação e menos problemas? Acima de tudo, se para o condomínio a gente pede para que atenda o regulamento interno, dentro dos seus horários específicos, né, para não incomodar o próximo, a gente tem que trabalhar o condomínio de modo que a gente não vá tirar a paz daquele condomínio que muitas das vezes não foi a favor daquela reforma. Então, assim, minimizar de várias formas possíveis, comunicação sempre no total, qual horário que eu vou fazer aquela obra, qual horário que eu vou precisar de uma atenção maior com relação àquilo e pedir a compreensão sempre dos condôminos, né? Você deu uma dica excelente na questão de você avisar quando terá um barulho talvez superior ou uma área interditada maior, porque aí o condômino ele pode, por exemplo, sair de casa, ele pode não vir para casa aquele dia, ele pode ter caminhos e não tem a surpresa de ele ter programado para ver um filme, por exemplo, e não conseguir assistir porque o barulho está muito alto. Exatamente, muitos são aqueles que estão não só descansando, como passando por uma situação difícil, né? O doente pode de repente se hospedar na casa de um outro parente, um outro familiar, para não estar naquele momento e para não está passando por aquilo. Então não é só cumprir, já trazendo para o senhor Rui, não é só cumprir o que pode, né? Mas também ter o bom senso, ter a comunicação, pensar no bem coletivo, e acho que a comunicação é o principal ponto para evitar qualquer tipo de desconforto por parte dos moradores, né, senhor Rui? Eu vou só, além disso, eu vou só fazer um adendo antes que eu me esqueça. É importantíssimo ter as plantas da edificação quando vai se fazer uma reforma, porque Perfeito. vai surgir dúvidas, principalmente de quem vai executar. Então, ter as plantas da edificação é importantíssimo qualquer condomínio ter. E aí, ver isso com certa antecedência, porque às vezes é difícil, o condomínio não tem que buscar na prefeitura ou no bombeiro. Exatamente. Às vezes demora, ou às vezes não existe, e aí é necessário realizar essa planta, Exatamente. Contratar um profissional para realizar. Se for um condomínio muito antigo, dificilmente ele vai ter todas as plantas. É bom certificar a respeito disso. Senhor Rui, sobre caçambas, né, para a questão de material que ele precisa ser depois tirado do condomínio. Queria que o senhor abordasse um pouco isso. Contratação de caçamba, colocação, retirar o resíduo que está dentro dessa caçamba, porque também é uma preocupação que muitas vezes o síndico não tem em mente, mas ela é essencial para a realização da obra, né? Já aconteceu comigo assim, se for uma restauração, uma reforma de áreas comuns, a responsabilidade é do condomínio, mas se for de cada condômino, você tem que exigir de cada condomínio utilize, contrate a sua caçamba, né, para retirar. Mas como síndico, o síndico numa reforma de área comum, ele precisa ter essa preocupação. Muitas vezes é esquecido isso pelo síndico, e isso é até a questão obrigatória em termos legais, né? Com certeza. De você se preocupar. Você teve algum já uso nesse sentido? Bastante. O condomínio é grande e a gente precisou usar, né, em várias outras reformas, não só nossa, pela da construtora também. E aí é aquela coisa, colocar fora do condomínio, colocar dentro do condomínio um local que não atrapalhe, não vai tomar o espaço de ninguém, não vai perturbar aquele vizinho que de repente está próximo a algum veículo, ou então em algum local que alguma criança possa passar, venha a passar perto dessa caçamba, nada disso. É colocar a caçamba, terminou a obra, tirar o mais breve possível, não deixar vestígios, não deixar nada, para que não venha causar acidentes na parte operacional do condomínio. Vou pegar um gancho aqui no que a Ellen falou e chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico,
que não se prepara por uma grande obra, que simplesmente age conforme demanda. Uma grande obra precisa ser planejada e precisa ter consultoria jurídica, consultoria da parte de engenharia e preocupação de comunicação com os moradores, para evitar desconforto dentro do possível para esses moradores. E, obviamente, seguir a questão legislativa e a questão de normas, para que o condomínio tenha a sua reforma feita de maneira correta e que apresente os resultados esperados no futuro, não trazendo problemas nem para o síndico, nem para o condomínio, nem para nenhum morador. Senhor Rui, muito obrigado pela participação, muito rica, espero o senhor outras vezes. Eu que agradeço a participação, espero ter contribuído por alguma coisa. Com certeza contribuiu. E fico à disposição. Ellen, muito obrigado, participação muito rica, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E para você que está em casa, semana que vem, não perca mais um programa com informações importantíssimas para a gestão condominial. Não deixe de se inscrever no nosso canal e fique atento. Até semana que vem.